Eu sei. Eu tô devendo um vídeo longo pra vocês faz um tempinho. Mas antes tarde do que nunca. E hoje eu vou explicar pra vocês química básica de uma forma bem simples e descontraída. Como eu sempre faço nos meus vídeos, né? Mas o tema de hoje é matéria, que nada mais é do que o conceito fundamental para a gente entender qualquer outra coisa de química. E sim, essa é uma extensão sobre o vídeo curto que eu fiz sobre matéria, com mais detalhes, e pode ficar até o final porque tem curiosidades bem legais sobre o nosso mundo. Para você que não me conhece, oi, eu sou o Dante, estudante de Química e PNG Tuber por diversão. E agora, podemos começar com o conteúdo. Bom, vamos lá. O que é a matéria pela definição da química? A matéria, ela é tudo que ocupa espaço e possui uma massa. Por exemplo, o seu celular, o seu cachorro, o lanche que você vai comer depois e até mesmo o ar. Sim, mesmo que você não veja ele, ele também é considerado uma matéria. Tá, Dante, mas o que isso tem a ver com química? A química, ela estuda a matéria e os seus componentes fundamentais, que são os átomos e as moléculas. E vamos pensar neles como se eles fossem peças de Lego que formam tudo ao nosso redor. E dependendo da organização dessas peças, nós temos alguns materiais diferentes. Inclusive, uma curiosidade aí para vocês, o diamante e o carvão, eles são feitos do mesmo elemento químico, que é o carbono. A diferença é a forma de como os átomos estão organizados ali. Falando em organização de átomo, a gente vai começar a falar agora sobre os estados físicos da matéria. Que, diferente do que você aprendeu na escola, existem 4 estados da matéria. O sólido, que a gente tem uma forma e um volume definidos, como por exemplo um cubo de gelo, uma pedra, uma garrafinha. O líquido tem um volume definido, mas não tem forma fixa. Por exemplo, gatos, tô brincando. Por exemplo, a água no copo, o refrigerante. O estado gasoso, ele não tem forma e nem tem volume fixo, como por exemplo o vapor do café quentinho e o ar ao seu redor, que eu sei que tá muito quente. O último, que é o que a gente costuma falar menos na escola, e ele costuma ser um pouquinho mais complexo, é o plasma, que nada mais é do que um gás ionizado a uma alta temperatura. Por exemplo, o sol, os raios, as lâmpadas fluorescentes e até mesmo a tela do teu celular. E agora você deve estar se perguntando, o que significa um gás ser ionizado? E para isso, eu vou te dar uma pequena explicação rápida sobre o átomo. O átomo, ele tem 3 partículas, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons. E ser ionizado significa que esses átomos eles perderam ou ganharam elétrons, e isso forma partículas carregadas eletricamente. Como resultado, o plasma conduz eletricidade e responde a campos magnéticos. Embora pareça muito incomum no nosso dia a dia, ele é o estado mais abundante do universo. E além dos exemplos que eu dei anteriormente, a aurora boreal, que é o vento solar, é cheio de partículas carregadas que interagem com o campo magnético da Terra, formando esse espetáculo luminoso. Então, sim, o plasma está muito mais presente do que parece ser. Mas, assim como vocês já sabem, a gente tem como mudar os estados físicos da matéria. A gente tem como transformar, por exemplo, um sólido para um líquido, que se chama fusão, que a gente pode botar como se fosse o gelo derretendo ou o chocolate derretendo no sol. E além disso, a gente tem algumas outras interações entre os 3 primeiros e depois eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças de estado do plasma. Então, bora lá, que isso vai ser bem rapidinho. Nós temos a mudança do líquido para o gasoso, que se chama vaporização, que é tipo uma poça de água sumindo num dia quente. A gente tem o gasoso para o líquido, que é a condensação, que é um copo de refrigerante suando no calor. O líquido para o sólido, que é a solidificação. O chocolate derretido endurecendo de novo na geladeira. E nós temos o sólido gasoso, que é a sublimação, que nada mais é do que quando o sólido ele passa diretamente para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, que é o gelo seco. E nós temos também o contrário, que é o gasoso para o sólido, que se chama deposição ou sublimação reversa, e que é o gelo se formando no vidro de um carro numa manhã fria. Mas e o plasma? O plasma tem 2 mudanças de estado físico principais, né? Que é a ionização, que é quando a gente transforma o gás no plasma, que é o fogo de um isqueiro que pode gerar plasma momentaneamente. Nós temos também a recombinação, que é quando o plasma vira gás,
a aurora boreal que eu tinha dado o exemplo mais cedo, que é quando as partículas carregadas voltam para o estado gasoso. Mas Dante, tem como eu transformar um sólido ou líquido para plasma? Até tem. Só que a gente vai precisar de mais etapas desse processo. Não tem como a gente fazer esse processo direto. Ou seja, para a gente transformar um líquido ou um sólido para plasma, a gente vai ter que primeiro transformar ele em gás, para depois a gente ionizar ele. E do plasma para o sólido ou para o líquido, a gente precisa transformar o plasma em gás, fazendo a recombinação, né? E depois a gente faz algum outro processo, dependendo do que a gente quer. Essas mudanças de estado físico, a gente também pode chamar como um processo físico, que acaba não alterando a composição química da matéria, como, por exemplo, derreter o gelo, amassar um papel. Mas, além disso, a gente tem também os processos químicos, que alteram a composição química e geralmente são coisas irreversíveis. Por exemplo, assar um bolo. Depois de assado, não dá para voltar atrás. Ferrugem no ferro, com a reação com oxigênio. Queimar madeira, que vira cinzas e gás carbônico. Estourar pipoca e o milho nunca mais volta ao normal. Bom, a gente viu bastante coisa, né? Então, vamos fazer um resuminho rápido sobre o que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu o que é a matéria, que são tudo que a gente tem ao nosso redor, inclusive nós mesmos. Nós vimos também os estados físicos e as mudanças dos estados, que são aqueles, solidificação, vaporização, todos esses processos. E também a gente viu processos físicos e químicos. A gente entendeu um pouquinho mais como eles funcionam com alguns exemplos práticos para vocês. Se você curtiu o vídeo, já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho. Se você tem alguma dúvida ou quer ver mais curiosidades, comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder todos os comentários. Muito obrigado por assistir, eu espero de verdade que eu tenha ajudado alguém com alguma prova e até o próximo vídeo. Tchau!